Olá, tudo bem? Meu nome é Satiel e hoje estou trazendo mais uma pequena mensagem vinda da parte de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe toda a sua família, em nome de Senhor Jesus. E no vídeo de hoje, estarei aqui trazendo mais uma mensagem bíblica e hoje por tema o sofrimento e a restauração de Jó. E peço que se você gostar dessa mensagem, se você gostar desse vídeo, peço que dê seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, para poder me fortalecer, me ajudar, e também ative o botão das notificações para quando postar um vídeo novo você ser notificado, tá certo? Bom, eu quero começar aqui lendo lá em Jó capítulo 1, dos versículos 13 até o versículo 22. Estaremos aqui fazendo uma leitura do versículo 13 até o versículo 22, que vai dizer assim: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavaram e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e o tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio o outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e o consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio o outro e disse: Ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio o outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 22, para encerrar. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Glória a Deus. Bom, meus amados irmãos, aqui neste texto que nós acabamos de ver, aqui da palavra do Senhor, que aqui vai contar a história de um dos personagens mais conhecidos da palavra de Deus, que é o Jó, o personagem Jó. E bom, aqui no versículo 13 vai contar de um dia estava os filhos e as filhas de Jó, que eles estavam num banquete, comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, e um mensageiro chega a Jó dizendo que os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, E chegou algumas pessoas que atacaram e levaram os animais embora, E ainda mataram a espada os empregados de Jó. E aquele mensageiro diz que ele foi o único que conseguiu escapar para poder contar aquela notícia para Jó. E aqui no versículo 14, aqui no versículo 16, vai dizer que antes desse mensageiro terminar de falar, chegou outro mensageiro dizendo a Jó: Jó, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. E enquanto este terminava de falar, chegou outro mensageiro, chegou o terceiro mensageiro e disse para Jó: Jó, vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram também os empregados que estavam cuidando dos camelos. Eu fui o único que escapou para te contar. E aqui no Palavra do Senhor vai dizer que também chegou um quarto mensageiro. Antes que esse terceiro mensageiro terminasse de falar, chegou um quarto mensageiro dizendo: Jó, os seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo, e de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa e desabou, e assim matando os seus filhos e suas filhas. Eu fui o único que escapou para lhe contar. E aqui na palavra do Senhor, Jó
ele se levanta e ele rasgou a sua veste, raspou a sua cabeça, e então ele se prostrou no chão, né, e adorou ao Senhor. E aqui no versículo 21 ele vai dizer: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Né? Jó, ele fez adorar o Senhor, né? Mesmo ele agora estando numa situação difícil, estando numa situação complicada da sua vida, porque ele tinha perdido rebanho, ele tinha perdido seus filhos, as suas filhas, ele tinha perdido tudo. Mas mesmo assim, ele se prostrou em adoração e ele louvou e adorou ao Senhor. Né? E o versículo 22 vai dizer: E em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Né? Mesmo que tudo isso aconteceu com Jó, em nenhum momento Jó ele pecou contra Deus. Né? Ele não reclamou com Deus. Sabe, irmãos, existem muitas situações da nossa vida que nós passamos por problemas, passamos por fases tão complicadas da nossa vida, né, que muitas vezes a gente reclama, a gente pergunta para Deus: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? Eu digo isso por experiência própria, né? E muitas vezes fica o silêncio de Deus, né? E dói. O silêncio de Deus, ele dói. Né? Mas aqui, nós vemos aqui um grande exemplo de Jó. Jó, ele passou pelo momento mais difícil da vida dele, porque ele perdeu, como eu disse, porque ele perdeu filhos, perdeu sua casa, perdeu tudo. Mas em nenhum momento ele pecou contra Deus, em nenhum momento ele reclamou com Deus. Mas sabe o que ele fez? Ele fez adorar o Senhor. Mesmo no momento da dor, ele adorou o Senhor. Ele disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Glória ao nosso Deus. Mas sabe o que aconteceu com Jó? Por ele ter continuado sendo fiel ao Senhor? Vamos ver lá no capítulo 42 de Jó, do versículo 10 até o versículo 16. Vamos ver o que aconteceu com Jó por ele ter permanecido fiel ao Senhor. Vamos ver aqui na palavra do Senhor aqui. Vamos lá, aqui o versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos seus irmãos e todas as suas irmãs, e todo quanto dantes o conheceram. E comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 cabelos, e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Hapuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, olha só o que aconteceu, olha só o que Deus fez na vida de Jó, porque Jó ele permaneceu fiel a Deus. Olha só o que aconteceu. O Senhor ele virou o cativeiro de Jó, ele restaurou, né? Ele
o Senhor, ele abençoou Jó de uma maneira que ele restituiu tudo que Jó tinha perdido. Mas sabe por quê? Porque Jó, ele permaneceu fiel ao Senhor. Porque Jó, ele não pecou contra Deus. Em nenhum momento Jó reclamou com Deus porque tinha acontecido aquilo com ele. Então, meu irmão, para poder você ser abençoado por Deus, faça que nem Jó. Você está passando um momento difícil da sua vida? Permaneça fiel ao Senhor. Busque ao Senhor. Porque você só tem a ganhar. Você permanecendo fiel a Deus, você sendo fiel ao Senhor, você só tem a ganhar. Viu? Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. Porque eu tenho certeza que se você permanecer fiel, mesmo diante das dificuldades, permanecer fiel e adorar o Senhor, no momento da dor, Deus vai te abençoar, Deus vai te recompensar de uma maneira que você não vai estar esperando, de uma maneira surpreendente. O Senhor, ele vai te abençoar se você permanecer fiel e adorar Ele no momento da dificuldade. Amém? Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu espero que Deus possa ter falado com você através desse vídeo. Se você gostou dessa mensagem, peço Deus seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Vídeo novo todo dia, toda terça, toda quinta, vídeos novos. E ative o botão das notificações para quando eu postar um vídeo novo você ser notificado, tá certo? Que Deus abençoe ricamente a cada um e amém.